Amém, queridos? Boa noite, na paz do Senhor, podem se assentar. Bom estarmos aqui. Vocês estão bem? Resposta animada. Graças a Deus, né? Hoje continuamos a nossa série do Sermão do Monte. Então abre comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Amém. Feche os seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós adoramos ao nome de Jesus, engrandecemos aquele que é digno e nos submetemos à sua vontade nessa noite. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha trazer o entendimento e a compreensão da tua palavra, descortina a nossa mente para podermos absorver aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, nenhuma semente será desperdiçada, nenhuma palavra lançada voltará sem um resultado destinado para ela, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor encontre os nossos corações férteis, desejosos, suscetíveis à tua palavra e à tua vontade que nós te pedimos, Pai. Desde já repreendemos toda distração, tudo aquilo que queira roubar o nosso entendimento e a nossa atenção do que o Senhor quer fazer e falar nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor governe sobre este lugar essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus capítulo 5, vamos fazer novamente a leitura das bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém. Aqui no Sermão do Monte, só trazendo uma retrospectiva do que falamos no primeiro culto da série, Jesus está falando de um sermão voltado para princípios do reino de Deus. Do começo ao fim, o centro do sermão é o caráter que o reino de Deus espera dos seus servos, dos seus súditos, daqueles que fazem parte. Jesus está deixando claro que existe uma regra, existe um mandamento superior, existem uns princípios que aqueles que querem herdar e participar e terem a sua herança no reino de Deus precisam seguir. É importante nós lembrarmos aquele aspecto do reino. O reino de Deus ele já está presente no aspecto dinâmico. O reino de Deus já está presente, Cristo já veio, Cristo já liberou bênçãos espirituais, nós já fomos abençoados com essas bênçãos, nós já fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus se faz presente, porque a santificação, a justificação, a redenção já se fez presente. Mas, contudo, o reino de Deus ele ainda é uma expectativa futura, ele é uma promessa futura. O aspecto físico do reino de Deus é o que nós aguardamos na consumação de todas as coisas. Quando Jesus voltará e estabelecerá em sua plenitude o reino de Deus da terra, ele governará durante 1000 anos, assim como a palavra diz em 1 Coríntios 15, que ele governará até que todos os inimigos sejam derrotados, por último deles a morte, então ele passa o trono para Deus. O reino de Deus é uma expectativa presente, é uma realidade presente e é uma expectativa futura. Jesus está trazendo para eles esse entendimento, essa compreensão de que o reino de Deus ele já é uma realidade. O reino de Deus é chegado. Por isso que em todo lugar que Jesus iria, ele falava: olha, é chegado a voz do reino de Deus, o reino dos céus. É uma realidade presente.
Isso frustra a expectativa dos judeus que aguardavam a realidade do reino manifesta em poderio militar, em libertação, no livramento do Império Romano. Novamente aquela ideia que aconteceu no período dos Macabeus, de uma libertação militar, era a expectativa do judeu nesse período. O reino de Deus manifesta de forma que a opressão de Roma será destruída, Roma será humilhada, e o Deus mais uma vez colocará o seu povo acima de toda a terra, e aí o reino será manifesto. Jesus frustra essa expectativa, porque o reino de Deus ele se apresenta primeiro de forma dinâmica. E o reino dessa forma dinâmica, ele não é exclusivo dos israelitas. Mas o próprio Jesus fala, olha, os súditos, vocês estão ficando para trás. Aqueles que estão vindo de fora estão sentando na mesa de Abraão, Isaac e Jacó antes de vocês, porque eles compreenderam o reino de forma mais rápida do que vocês compreenderam. O reino de Deus já é uma realidade presente. Jesus frustra a expectativa dos judeus e agora ele começa, através desse ensino do Sermão do Monte, mostrar qual é o caráter daqueles que herdam o reino de Deus. Não é à toa que nas bem-aventuranças, das 8 bem-aventuranças, tanto a primeira quanto a última, a bênção que se segue pois deles é o reino de Deus. Não é de forma aleatória que Jesus ele começa e encerra as bem-aventuranças com o termo deles é o reino de Deus. Isso é uma forma gramatical chamada inclusio, é como se fosse fechar uma moldura para deixar claro qual é o tema central daquilo que foi dito. E o tema central, o reino de Deus. Jesus começa, que nem falamos semana passada, bem-aventurados os pobres em espírito. Aqueles que olham para si e reconhecem a sua miséria moral. Aqueles que olham para si e reconhecem a sua insuficiência, a sua necessidade de depender de Deus para todas as coisas. Aquele que olha para si e reconhece que o seu pecado o torna miserável em relação à santidade de Deus. Aquele homem que olha para si, ele só enxerga a miséria. Ele olha para Deus, ele enxerga a santidade. Em relação a Deus, nós olhamos para nós mesmos, que pobre homem somos. Paulo diz que miserável homem sou, quando me verei livre do corpo da morte. Esse é o homem pobre de espírito. A consequência de você ser pobre de espírito é o lamento, por isso que ele vai falar, bem-aventurados os que choram. É o choro daquele que se vê preso nessa carne mortal, aguardando a redenção, aguardando a glorificação do corpo. Da mesma forma, agora ele passa para bem-aventurados os mansos. É importante nós lermos as bem-aventuranças, tendo elas como o contexto necessário para uma correta interpretação. A bem-aventurança do pobre de espírito é o degrau inicial para compreendermos as demais bem-aventuranças. Jesus não joga de forma aleatória ou de forma arbitrária as bem-aventuranças. Primeiro você é pobre de espírito para que então você tenha motivo para o lamento. E se você é pobre de espírito, você se torna manso e por aí vai. Não tem como você ser bem-aventurados das outras bem-aventuranças, das outras 7, sem primeiro você ser pobre de espírito. Por isso é importante nós levarmos em consideração as anteriores, para então compreendermos da melhor forma aquilo que Jesus quer dizer com o que ele apresenta agora. No culto passado nós falamos dos pobres de espírito e dos que choram. Hoje, bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Jesus traz uma bênção logo na sequência de uma condição inicial necessária. O manso herda a terra. Mais uma vez aqui Jesus já está frustrando a expectativa dos judeus. O reino de Deus ele está na contramão do mundo, no contramão do pensamento comum. Quem vai herdar a terra? Quantos homens acreditavam que eles poderiam dominar a terra por meio da força? Quantos impérios se levantaram tentando conquistar a terra por meio de poderio militar, por meio de armas, por meio de força bruta, por meio de habilidades de estratégia? Homens ao longo da história tentam dominar e conquistar a terra usando o seu próprio esforço, mas Jesus ele traz aquele reino de Deus invertido. Ele fala, os que herdarão a terra são os mansos. Não são os agressivos, não são os estratégicos, não são os que têm os maiores exércitos, mas são os mansos. Agora nós precisamos entender o que é essa mansidão que Jesus está falando.
Mas primeiro é importante nós sabermos o que ela não significa. A mansidão que Jesus está falando aqui não significa aquele homem que vive no ócio, aquele homem preguiçoso, aquela pessoa tranquila. Essa não é a mansidão que a palavra está falando. Olha, o manso é aquele cara lá que ele não se impõe, que ele não tem personalidade, que ele se afugenta de qualquer coisa, que aquele homem com caráter fraco, esse é o homem manso. Não é essa mansidão que a Bíblia está falando. Mansidão não é falta de caráter. Jesus tinha muito caráter. Moisés era chamado de o homem mais manso da terra e Moisés era o homem de caráter. Jeremias, Davi, diversos homens. Dessa forma, a mansidão que ele está falando aqui não é essa mansidão de alguém fraco, de alguém preguiçoso, de alguém devagar, de alguém que deixa todas as coisas acontecerem. Ele é manso. Manso também não é o contrário da agressividade, como se fosse uma disposição natural. É importante nós entendermos que a mansidão que Jesus fala não é uma disposição natural do homem. Você não nasce manso. Por isso a gente não pode interpretar manso aquela pessoa que é calma por natureza. O Juninho da vida, ele é calmo por natureza, ele é daquele jeito dele. Mas não é essa mansidão que Jesus está falando. Não é uma predisposição biológica, porque se fosse assim, grande parte das pessoas estava destinada ao inferno. Porque a maioria de nós não somos mansos nesse aspecto. Mas essa não é a mansidão que Jesus está falando. A mansidão que Jesus fala, ela deriva da pobreza de espírito. O pobre de espírito, ele reconhece diante de Deus, em relação a Deus, a sua insignificância, a sua miséria, a sua falência. Por isso ele lamenta. Agora, a mansidão que a palavra diz, ela não diz mais respeito à forma como o homem olha para si e trata consigo mesmo. Não é mais aquela opinião genuína acerca de si, mas o que essa opinião genuína que eu tenho acerca de mim, do que ela se expressa em relação ao outro. Uma coisa é eu me enxergar diante de Deus, outra coisa é eu me enxergar diante do outro. Diante do outro, eu não posso expor fraqueza. Diante do outro, olha, eu tenho que defender o meu nome, eu tenho que defender a minha palavra, eu tenho que proteger a minha moral. Essa é a condição natural do homem. Mas a mansidão que Jesus fala não é essa condição natural. Ela é operada em nós através de uma capacitação do Espírito Santo. Então, à medida que eu reconheço a miséria que eu sou diante de Deus, ainda diante de Deus eu preciso expressar, eu preciso demonstrar uma atitude mansa para com o meu irmão. Isso significa que o manso não é aquele que briga para que o seu direito prevaleça acima do outro. O manso é a forma como nós expressamos a nossa miséria em relação ao outro, colocando os interesses do outro de forma superior aos nossos interesses. A mansidão que Jesus fala é aquela mansidão daquele homem que não se apega aos seus direitos. Paulo vai usar o próprio Jesus como exemplo. Olhe para Jesus, não se apegou a ser como Deus, antes ele abriu mão de tudo e ele se fez homem. O homem manso, segundo Cristo, é aquele homem que abre mão dos seus direitos em favor do outro. O homem manso é aquele que coloca o outro no lugar de primazia. O homem manso é aquele que ele assimila o dano, se for necessário, para que a paz prevaleça. Quando Paulo vai falar na carta de Coríntios acerca das divisões que há entre eles e das questões que eles levam para o tribunal, Paulo fala, não tem alguém sábio o suficiente no meio de vocês para julgar as causas sem que vocês levem ao tribunal? Depois Paulo vai falar, será que não existe entre vocês pessoas maduras capazes de assumir o dano? O assumir o dano que Paulo está falando é pessoas maduras e mansas, que para evitar o conflito, para evitar a agressividade, para evitar qualquer tipo de exaustão, ele assume o dano. Ele sai em prejuízo em favor do outro. Em favor do outro. É aquele que não briga com unhas e dentes para defender o seu orgulho. O homem manso, ele não briga com unhas e dentes para defender o seu nome, o seu ego. O que se espera de alguém manso é humildade, gentileza. O homem manso, ele não é reacionário.
ele não retalha, ele não retribui o mal com o mal. O homem manso, ele retribui o mal com o bem. Às vezes nós somos ultrajados. Pedro vai falar, Jesus foi ultrajado, mas ele não revidou com ultraje. Jesus foi mal falado, mas ele também não revidou. Esse é o exemplo de mansidão máximo que nós precisamos ter, o próprio Cristo. Dentre todas as coisas que nós poderíamos aprender com Cristo e que nós aprendemos com Ele, duas coisas o próprio Jesus fala: você tem que aprender comigo. Aprendam comigo, pois eu sou manso e humilde. Dentre tudo aquilo que a gente pode aprender com Jesus, ele ressalta mansidão. Se tem algo que precisa estar no caráter da igreja de Cristo nos dias de hoje, é uma igreja mansa, humilde, gentil. Não é uma igreja que tenta se impor por meio de agressividade. Não é uma igreja, não são pessoas que tentam proteger o seu nome a qualquer custo. Nem que para isso cause divisões, cause feridas. Não é essa a igreja mansa que Cristo quer, e não é essa a mansidão que o reino de Deus espera de nós. O manso, segundo Cristo, na bem-aventurança, ele retribui o mal com o bem. Isso não é um impulso natural nosso. Quando alguém fala mal da gente, quando alguma situação parece que nos envergonha, o nosso maior desejo é confrontar. O nosso maior impulso é proteger a nossa fama, proteger o nosso nome, proteger o nosso orgulho, o nosso ego. Se nós somos feridos por alguém dentro da igreja, nós queremos nos juntar do maior público possível para que eu possa me defender daquele rumor que está saindo. Nós queremos retribuir o mal que nos foi feito com um novo mal, onde agora eu também me torno alguém que fala mal do outro e firo o outro. Tiveram situações, queridos, em que eu precisei assumir o dano e eu saí sem nada. Sabendo que coisas seriam faladas, sabendo que coisas aconteceriam, eu me defendi. A minha defesa vem de Deus. A justiça vem de Deus. Paulo fala isso em Romanos. Ele é o nosso juiz, ele é que julga a nossa causa. A nossa fama, que importa, não é a fama diante dos homens, é a fama diante de Deus. Por isso, essa mansidão, ela só pode ser operada pelo Espírito, porque o nosso impulso natural, eu não aguento quando alguém fala mal de mim. Quando alguém me fere, quando alguém fala mal daquilo que eu faço, quando alguém manchou a minha fama, manchou meu nome. Não, eu tenho que espalhar, eu tenho que falar, eu tenho que me defender publicamente, eu preciso disso. E a gente retribui mal com mal. Nós nos tornamos tão errados quanto o primeiro. O manso, segundo Cristo, ele assume o dano. A palavra mansidão, ela também é usada para falar acerca do adestramento que se dá para um tipo de cavalo selvagem ou algum animal selvagem. O cavalo selvagem, ele é agressivo por natureza, por instinto. O cavalo selvagem, ele é perigoso por instinto, por natureza, mas então ele é amanciado, ele é acalmado, ele é domesticado. Da mesma forma, o homem manso, que primeiramente reconheceu que era pobre em espírito, que lamentou por isso, agora ele se coloca debaixo do domínio de Deus. Agora ele se coloca debaixo do governo de Deus. Por isso, a mansidão não é sinônimo de fraqueza. Mansidão, ser manso não significa ser fraco, significa ter a sua força sob controle. A mansidão, segundo a Bíblia, não é você ser fraco de caráter, mas é você ter a sua força, os seus impulsos sob o controle de Deus. Sob o controle do Espírito Santo, já que somente o Espírito Santo pode amansar homens como nós. Porque se não fosse Ele,
guerra atrás de guerra nós faríamos, inclusive dentro da igreja. E há. E se há guerras e divisões, é porque nós ainda não levamos o Sermão do Monte a sério o suficiente para entender a nossa pobreza de espírito, o lamento e a necessidade de sermos avançados pelo Espírito Santo, para que tudo esteja debaixo do controle dele. Essa é a mansidão que Jesus fala, fruto do Espírito, da obra do Espírito que ele faz em nós. E Jesus continua na bênção que se segue: eles herdarão a terra. A expressão herdar a terra é uma expressão muito familiar para os judeus. Afinal, no Antigo Testamento, essa expressão se repete diversas vezes. Aqueles que vão herdar a terra da promessa, a terra da herança. Mas aqui Jesus ele faz exatamente o contraste. Aquela primeira terra, aquela primeira herança, vocês conquistaram por meio da guerra. Vocês conquistaram por meio da luta. Vocês conquistaram por meio de exércitos. Mas essa herança, que é uma herança superior, ela pertence aos mansos. Jesus está falando de uma herança superior. Aquilo que o autor de Hebreus vai falar acerca de Abraão. Abraão peregrinava na terra prometida sem construir nada para si, habitando em tendas, porque ele estava aguardando uma herança superior. Onde não é mais um espaço de terra estreito no Antigo Oriente Próximo. Jesus está falando, aqueles que vão herdar a terra, o reino de Deus, novos céus e nova terra, uma herança superior, que não vai ser alcançada igual os seus antepassados alcançaram por meio de exércitos, mas vai ser alcançada pelos pobres de espírito, pelos que choram, pelos mansos. São os mansos que herdarão a terra. Não são os fortes, não são aqueles que brigam pelo domínio. Por isso, mais uma vez eu repito, queridos, o reino de Deus ele não pode ser estabelecido pelo domínio. Essa ideia de que a igreja precisa governar e dominar as esferas de poder da sociedade, ela é contra os princípios que Cristo nos aponta. Não cabe à igreja domínio. A igreja foi chamada para testemunhar, para ser uma testemunha, uma presença fiel. Essa ideia de que o reino de Deus precisa ser imposto pelo domínio da igreja é uma ideia que ao longo da história já trouxe muito prejuízo e má fama para a igreja de Cristo. Trouxe inúmeras tragédias. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que ao longo da história movimentos surgiram tentando implantar o reino de Deus pela força, pelo domínio. Não é isso que Jesus está falando. É uma interpretação totalmente errada do texto bíblico. O reino dos céus não é implantado pelo domínio. O reino dos céus não é implantado pela força do homem ou força militar. Mas como eu não gosto de deixar pontas soltas, talvez você esteja se perguntando, Ramon, mas e Mateus 11? Porque Mateus 11, Jesus fala, desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é conquistado por esforço, e os violentos se apoderam dele. Parece que há algo errado nessa interpretação. Na verdade, eu quero te dizer que esse texto de Mateus 11, eu vou precisar de uns 3 minutos aqui para não deixar nenhuma ponta solta nesse sentido. Esse texto de Mateus 11 ele é um texto complexo. A sua tradução é complexa, iniciando porque os termos utilizados são apresentados no grego na voz média. Isso não tem um equivalente no português, então fica difícil até de uma própria tradução. Por ele ser apresentado na voz média, em grego, ele pode ter 4 interpretações diferentes desse mesmo trecho. A palavra violência ou força, ela aparece na primeira sentença e na segunda. Desde os dias de João até hoje, o reino dos céus é conquistado pela força ou pelo esforço. E a segunda sentença é: os violentos ou os que usam a força se apoderam dele. O fato de ser apresentado na voz média permite, novamente, 4 interpretações diferentes para esse texto. E como nós vamos compreender a melhor interpretação, levando em consideração o que Jesus está falando em Mateus
11. Jesus está falando acerca de João Batista e testemunhando acerca de João Batista. Chegou a notícia de que João estava preso. Herodes, o tetrarca, ele prende João. Ele usa da sua força para levar João para a cadeia. Jesus então está falando de João e do seu ministério. Não há ninguém como João Batista. Não há ninguém que foi nascido de mulher que é igual a João. João é um homem que viveu a sua vida em prol de um propósito divino. Ele entregou a sua vida por um propósito. Ele viveu, ele se afastou de todos e de todos para cumprir o propósito de preparar o caminho. E agora, enquanto João está preso, ele ainda está preocupado com o seu propósito. Por isso que ele manda perguntar para Jesus: Jesus, és tu mesmo? Meu propósito foi cumprido? Era você que havia de vir? A preocupação dele ainda era se o propósito já estava cumprido, porque ele sabia que ele estava prestes a morrer. Dentro desse contexto de Mateus 11, nós enxergamos duas coisas. Primeiro, a violência de Herodes e daqueles que querem se impor, e daqueles que querem deter, e daqueles que querem agredir os homens do reino de Deus. Segundo, o discipulado. Segundo, a vida de João Batista, sua vida íntegra, sua vida dedicada ao propósito. Dentro desses dois pontos, a interpretação que mais se encaixa no contexto total de Mateus 11 é: desde os dias de João até hoje, o reino dos céus é conquistado por esforço intrépido, ou por grande esforço. Ele está falando de alguém que vive a sua vida dedicada a Deus. Ele está falando de um discipulado radical, de um discipulado intrépido, de alguém que não vai poupar esforços, de alguém que vai pagar o preço que for necessário para viver o reino de Deus. Esse é o significado da primeira parte do texto. Aqueles que se esforçam, aqueles que pagam o preço, aqueles que vivem em renúncia, aqueles que vivem para o propósito, esses herdam o reino de Deus. Ele é apresentado a voz média em forma positiva. A segunda metade já é na forma negativa. Ele está falando: mas existem aqueles violentos que querem parar o reino. Jesus está falando de Herodes, dos fariseus. Então, a correta interpretação que mais cabe no texto é: desde os dias de João até hoje, o reino dos céus é conquistado por esforço, por aqueles que se esforçam, mas os que se usam de violência tentam parar ele. Dessa forma, ressalta mais uma vez que o reino de Deus, ele exige esforço, renúncia, custo. O reino de Deus, ele vai exigir de nós muita coisa. A primeira coisa que exige de nós, na bem-aventurança, é reconhecer que nós não somos coisa alguma. Bem-aventurados os pobres, os que choram e os mansos, pois eles herdarão a terra. A terra será herdada pelos mansos, por aqueles que se sujeitam ao domínio de Deus, por aqueles que se permitem ser avançados por Deus, por aqueles que controlam a sua força através do Espírito, por aqueles que têm um domínio próprio, paciência, não aquelas pessoas agressivas, não aquelas pessoas que tentam se impor a qualquer custo, mas aqueles que abrem mão do seu próprio direito, aqueles que sofrem o dano em prol da paz, aqueles que são mansos, como Jesus é manso. Sendo ultrajado, não ultrajou, sendo mal falado, não maldisse. Jesus foi manso do princípio ao fim. Amém? Amém, queridos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede, necessidades básicas do homem, da qual, sem elas, nós não sobreviveríamos. Jesus está colocando basicamente aquilo que é essencial para a vida como aquilo que deve ser buscado com todas as suas forças: fome e sede. O salmista diz: assim como a corça anseia por águas, assim eu anseio pelo Senhor. O anseio da sede, da fome, você não consegue fazer nada, você só pensa nisso. Se você já jejuou por mais de um dia, você sabe o que é ter fome, você sabe o que é pensar, olhar para qualquer lugar e pensar em comida. Você olha para alguma coisa e até a conversa que tem, né, de mim? Até a conversa daqueles que, se tem um grupo jejuando, eles estão juntos, eles começam a falar de comida. Porque o anseio, a fome, isso faz a gente pensar.
Jesus está falando disso, esse mesmo anseio, isso mesmo que vai fazer você pensar em todo o tempo, tem que ser o anseio daquele que quer justiça. A justiça que Jesus fala não é a justiça social, não é aquela justiça da lei, não é aquela justiça onde eu vou sair para defender a lei em todo lugar, em qualquer custo, em qualquer situação. A justiça que Jesus está falando também não é a justiça social, apesar de que justiça social faz parte dos princípios do reino, a defesa do pobre, o tribunal correto, o auxílio ao pobre, isso faz parte dos princípios do reino, mas não é essa a justiça que Jesus está falando aqui. Mais uma vez, para entendermos a justiça apresentada, nós precisamos entender o contexto que está sendo trazido das bem-aventuranças. O pobre de espírito reconhece a sua miséria, ele lamenta pelo seu pecado, porque o seu pecado o separou de Deus, e diante de um Deus santo, ele olha para si mesmo e fala: ai, miserável homem que sou, ai de mim, porque eu vi o Senhor. Ele reconhece a sua miséria diante do Deus santo, ele lamenta por ela. Por meio dessa miséria, ele é amansado pelo Espírito, porque ele é reduzido a nada, então ele não tem direitos para exigir, ele não tem nada para se impor, ele reconhece que ele não é nada. E agora se expressa em uma fome, em uma sede de justiça. A mesma palavra apresentada aqui é a palavra que Paulo vai usar na sua teologia paulina para falar da justificação pela fé. Mas a justiça que ele fala aqui não se limita somente à justificação, mas ela também se aplica ao desejo de santificação. O fome e sede de justiça é o anseio de um pobre de espírito por uma cura, por uma forma que ele possa se apresentar diante de Deus, por uma cura, uma forma que ele possa estabelecer um relacionamento com Deus. O homem que tem sede e fome de justiça é o homem que quer se ver livre da culpa do pecado, justificação, e da influência do pecado, santificação. É um homem que não quer simplesmente aliviar os sintomas do pecado. Eu não quero somente aliviar as dores, eu quero uma cura completa. Eu quero uma cura completa. O problema da nossa geração, de uma geração pecadora, distante do Senhor, é que muitas vezes ela só procura a igreja para aliviar as dores. Ela não está atrás de uma cura completa. Ela busca a igreja nos momentos difíceis, buscando algum evangelho que anestesie o seu sofrimento. E muitas vezes a igreja corresponde a isso. E de forma rasa usa os cultos para promoverem anestesia para as pessoas, ao invés de pregarem a cura completa. Porque a cura completa, ela confronta o seu mais íntimo. A cura completa, ela precisa confrontar o nosso pecado. A cura completa precisa expor quem nós somos. Nós precisamos ser desnudados diante da palavra de Deus, para que a nossa miséria seja percebida por nós mesmos e a gente clame e tenha fome e sede de cura. Não é simplesmente alívio de sintomas. Tive um dia difícil, eu vou na igreja, eu vou sair de lá feliz. Saí de lá feliz. Na outra semana você já está de novo na pornografia, na outra semana você já está de novo indo baladas, usando o que for. E quando o sintoma aperta, você vem na igreja de novo, querendo alívio do sintoma. Essa não é uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Porque essa não é uma pessoa que primeiro passou por aquele degrau de pobreza de espírito. A fome e a sede de justiça é aqueles que anseiam pela cura completa. Aqueles que anseiam não somente se ver livres da culpa do pecado. Porque, meu querido, nós somos livres da culpa do pecado por meio da justificação que há em Cristo. Os nossos débitos foram tirados de nós e colocados na conta de Cristo. E Ele pagou pela culpa do pecado e nós somos justificados por isso. Mas nós ainda, como corpos mortais, estamos sujeitos à influência do pecado que continua a operar nessa terra. O que tem fome e sede de justiça, ele não quer somente estar livre da culpa,
mas ele quer estar livre do desejo de pecar. Ele quer estar livre daquela afeição ao pecado. Você pode não pecar até na forma externa, mas por dentro você fala, seria gostoso. Isso ia me trazer alívio. Você pode não pecar entregando os seus corpos, os seus membros ao pecado, mas você pode desejar no seu coração. Porque o pecado ainda me parece atrativo. E muitas vezes o pecado parece atrativo até mesmo para os que foram regenerados. O pecado ainda chama atenção, ainda oferece uma afeição. Por isso que Jesus mais para frente vai falar, a justiça de vocês precisa exceder a dos fariseus. Se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, de forma nenhuma entrarão no reino de Deus. O que é a justiça que excede a dos fariseus? Os fariseus eles estavam preocupados com o externo. Eles estavam preocupados em não serem pegos pecando, de forma visível, de forma externa, onde eles poderiam ser pegos e condenados. Mas Jesus fala, sua justiça tem que exceder. Porque não basta você evitar o pecado aqui fora e desejar aqui dentro, você tem que não desejar mais o pecado aqui dentro. Por isso que Jesus fala para os fariseus, olha, vocês são hipócritas, vocês limpam o exterior do prato, limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de imundícia. Não basta você ter aparência de santo, você precisa ser santo. Sem santidade, ninguém verá Deus. Por isso que Jesus ele vai falar, vocês ouviram o que foi dito? Não matarás, mas eu te digo, se você se irá aqui dentro, você já é culpado. Você pode não matar externamente, você pode não adulterar entregando o seu corpo ao adultério, mas se começou aqui dentro, se o desejo de pecar está dentro de você, se a afeição ao pecado ainda prevalece dentro de você, então você é culpado. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, nos traz um mandamento superior, que vai exigir de nós cura completa. Não basta não pecar. Aquele que tem sede e fome de justiça, ele quer se livrar de tudo aquilo que pode o afastar de Deus. E somente o desejo de pecar já é o suficiente para te afastar de Deus. Por isso, o que tem fome e sede de justiça, ele anseia por uma cura completa. Ele anseia para que aquela condição inicial de pobreza de espírito seja totalmente resolvida pelo sangue de Cristo, totalmente resolvida dessa justificação e santificação que ele anseia. E qual que é a bênção? Eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Jesus está falando, aqueles que quiserem, aqueles que se empenharem, aqueles que reconhecerem a necessidade, eles serão justificados. Eles também serão santificados. O reino dos céus é para esses. O reino de Deus é para esses. Que nós possamos a cada dia, como cristãos verdadeiros, como reais herdeiros desse reino, corresponder ao caráter que Cristo nos apresenta aqui. A necessidade que Cristo nos apresenta aqui. Por isso o Sermão do Monte é o maior sermão da história. Por isso o Sermão do Monte precisa ser levado muito a sério na vida da igreja. Porque Jesus mostra aquilo que o reino dos céus espera. E para aqueles que se esforçam, para aqueles que pagam o custo, para aqueles que assumem o dano, para aqueles que renunciam tudo que for necessário, para aqueles que entram nesse discipulado radical, esses tomam posse da herança.
esses entram no reino. O reino dos céus pertence a eles. Por isso que a mensagem do Sermão do Monte precisa ser vivida em nossos dias. A igreja relevante não é a igreja que agride, não é a igreja que domina, não é a igreja que se impõe. É a igreja gentil, a igreja humilde, a igreja que testemunha, é a igreja que busca a santificação e a cura completa e prega sobre ela. Que essa mensagem ela possa continuar confrontando os nossos corações, nos mostrando que isso é só o começo. Porque ainda tem muita coisa para a gente aprender aqui. Deus vai confrontar cada vez mais cada um de nós, para que no final nós possamos viver verdadeiramente o tipo de cristianismo que o reino dos céus exige de nós. Amém, queridos?